O milionário jurou nunca se apegar, até conhecer 3 rebeldes. Os trigêmeos chegaram chutando portas e quebrando regras. Entre birras e travessuras, conquistaram o coração dele. Mas anos depois, o que eles fizeram vai partir o seu coração. Se esta história te interessou, não se esqueça de se inscrever no nosso canal e diga-nos de que cidade você nos está vendo. Continuamos. Do alto do seu império de vidro e aço, Eduardo Montenegro observava a cidade que se estendia aos seus pés através das janelas de sua cobertura triplex. O café da manhã intocado sobre a mesa de mármore já havia esfriado há muito tempo, enquanto ele permanecia ali como uma estátua solitária em seu pedestal de solidão. Seus olhos castanhos, sempre atentos aos números e gráficos que determinavam o destino de milhares de funcionários, agora vagavam sem foco pelo horizonte de São Paulo. A secretária, Marina, entrou silenciosamente na sala. Depois de 15 anos trabalhando para Eduardo, ela sabia interpretar cada um de seus silêncios. Este, em particular, era diferente, mais pesado, mais denso. Sr. Montenegro, em 10 minutos começa a videoconferência com os investidores chineses. Ela anunciou, mantendo a distância protocolar que seu chefe sempre exigira. Eduardo ajustou o relógio de ouro em seu pulso, um gesto automático que repetia sempre que precisava voltar à realidade. Cancele, respondeu sem se virar. Cancele tudo por hoje. Marina hesitou, seus dedos apertando nervosamente o tablet. Em 15 anos, Eduardo Montenegro nunca havia cancelado uma reunião, muito menos uma com investidores internacionais. Senhor, tem certeza? O Sr. Li veio especialmente de Xangai para... Eu disse para cancelar tudo. Ele a interrompeu. Sua voz não demonstrando irritação, apenas um cansaço profundo que Marina nunca havia notado antes. Aí prepare o carro. Vou pessoalmente àquele evento beneficente que a empresa está patrocinando. A secretária quase deixou o tablet cair. O evento no abrigo de crianças era apenas mais uma das centenas de ações sociais que a Montenegro Enterprises promovia anualmente. Eduardo nunca comparecia a nenhuma delas, limitando-se a assinar os cheques e delegar a presença a algum diretor. O senhor quer que eu avise a imprensa? Não, ele respondeu finalmente se virando. Nada de imprensa, nada de fotógrafos, nada de assessoria. Apenas o motorista. Enquanto Marina se retirava para providenciar o que ele pedira, Eduardo voltou seu olhar para a única fotografia que mantinha em seu escritório. Ele mesmo, aos 18 anos, ao lado de um garoto mais novo. A foto estava amarelada pelo tempo, mas a dor que ela provocava continuava tão viva quanto no dia em que fora tirada. No trajeto até o abrigo, Eduardo revisitou mentalmente aquela manhã específica de sua juventude. O dia em que tentara, pela primeira e última vez, formar uma família. O tribunal de menores, os papéis da adoção já preenchidos, a expectativa nos olhos do pequeno Felipe e então, o baque, a negativa, a impossibilidade. Um jovem de 18 anos, sem emprego fixo, não poderia adotar uma criança. As lágrimas de Felipe sendo levado de volta ao abrigo haviam se transformado no combustível que construiu seu império. O carro parou em frente a um casarão antigo reformado, na zona sul da cidade. Uma placa discreta identificava Lar Novo, Amanhecer. Eduardo ajustou a gravata, mais por hábito do que necessidade, e entrou. A diretora do abrigo, uma senhora de cabelos grisalhos chamada Dona Cecília, arregalou os olhos ao reconhecê-lo. Senhor Montenegro, que honra inesperada. Não fomos avisados. Era essa a intenção, ele cortou educadamente, observando o ambiente ao seu redor. O lugar era simples, mas impecavelmente limpo e organizado. Risadas infantis ecoavam vindas do jardim interno. As crianças estão no horário de recreação, explicou Dona Cecília. Quer conhecê-las? Eduardo assentiu, seguindo a diretora até uma área verde onde várias crianças brincavam. Seu olhar, porém, foi imediatamente capturado por um trio peculiar que se mantinha afastado dos demais. 2 meninas e um menino, absolutamente idênticos, sentados sob uma árvore com expressões que misturavam desafio e melancolia. São os trigêmeos, sussurrou Dona Cecília. Sofia, Luna e Miguel. Chegaram há 6 meses.
São um caso especial. Eduardo deu um passo na direção das crianças, sentindo algo estranho no peito. Um aperto, uma comoção que há muito não experimentava. Foi quando Sofia, a mais próxima dele, levantou-se com um copo de suco na mão. Seus olhos encontraram os de Eduardo por um breve momento, e então, com uma precisão que só poderia ser intencional, ela derramou todo o líquido no paletó italiano dele. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Dona Cecília começou a se desculpar profusamente, enquanto uma das cuidadoras corria com um pano na direção deles. Eduardo, entretanto, permaneceu imóvel, seus olhos fixos não no paletó arruinado, mas no rosto da pequena Sofia. A menina o encarava de volta, o queixo erguido em desafio, como se o provocasse a ter alguma reação. Foi sem querer, ela declarou, sua voz infantil carregada de uma ironia que crianças de 6 anos normalmente não possuem. Luna, a segunda trigêmea, aproximou-se da irmã com passos decididos. Seus olhos, idênticos aos de Sofia, estudavam Eduardo com uma mistura de curiosidade e desconfiança. Miguel, o último do trio, manteve-se sob a árvore, mas seu olhar era o mais intenso de todos, uma mistura de dor e sabedoria muito além de sua idade. Sofia. Dona Cecília estava mortificada. Peça desculpas ao Sr. Montenegro agora mesmo. Eduardo ergueu a mão, interrompendo a bronca. Não é necessário, disse surpreendendo a todos, inclusive a si mesmo, com a serenidade em sua voz. Foi apenas um acidente, não foi, Sofia? A menina franziu o senho, claramente desconcertada por não ter conseguido provocar a reação que esperava. Luna deu um passo à frente, colocando-se entre a irmã e Eduardo. Por que você está aqui? Luna perguntou diretamente. Os ricos só vêm aqui para fingir que se importam e depois vão embora. Eduardo sentiu como se tivesse levado um soco no estômago. A perspicácia daquela criança o atingiu mais do que qualquer reunião de acionistas já havia conseguido. Você está certa, ele respondeu para espanto de todos. É exatamente isso que acontece na maioria das vezes. Foi a vez de Luna parecer desconcertada. Miguel, que até então mantinha distância, levantou-se e caminhou até suas irmãs. Os três, lado a lado, formavam uma imagem impressionante. Pequenos guerreiros unidos contra o mundo. Quanto custa seu paletó? Miguel perguntou, sua voz suave mas firme. Miguel, Dona Cecília estava à beira de um colapso nervoso. Mais do que deveria, Eduardo respondeu honestamente. Provavelmente o suficiente para comprar brinquedos para todas as crianças aqui. Lampejo de algo. Interesse, talvez? Passou pelos olhos dos trigêmeos. Sofia olhou para o chão pela primeira vez. Luna cruzou os braços e Miguel inclinou levemente a cabeça. Então por que não compra? Desafiou Luna. Eduardo se agachou, ficando na altura das crianças, ignorando completamente o suco que agora manchava não apenas seu paletó, mas também sua calça italiana. Porque brinquedos não são o que vocês realmente querem, não? É? Os três se entreolharam. Uma comunicação silenciosa que só múltiplos conseguem ter. Foi Miguel quem respondeu, sua voz carregando uma tristeza que partiu o coração de Eduardo. Queremos ficar juntos, sempre, mas ninguém quer adotar 3 crianças de uma vez. Naquele momento, algo mudou dentro de Eduardo Montenegro. Uma porta que ele havia trancado há décadas, jurando nunca mais abrir, começou a se mover em suas dobradiças enferrujadas. O vazio em seu peito, aquele que nenhuma conquista empresarial conseguira preencher, pareceu pulsar com uma nova possibilidade. Senhor Montenegro, Dona Cecília interveio suavemente, talvez queira conhecer outras crianças também. Não, ele respondeu sem desviar os olhos dos trigêmeos. Acho que encontrei exatamente quem eu procurava. Então, dirigindo-se às crianças, que tal conversarmos um pouco mais? Prometo ser honesto com vocês, se prometerem ser honestos comigo. Sofia apertou a mão de Luna, que segurou Miguel. Os três se entreolharam novamente e então, num movimento sincronizado que só poderia ter sido ensaiado, sentaram-se no chão do jardim, abrindo espaço entre eles como um convite silencioso. Eduardo Montenegro,
o homem que comandava um dos maiores impérios empresariais do país, sentou-se na grama, seu terno italiano completamente arruinado e, pela primeira vez em décadas, sentiu que estava exatamente onde deveria estar. A notícia se espalhou pelos corredores da Montenegro Enterprises como um rastilho de pólvora. Eduardo Montenegro, o homem que transformara uma pequena empresa de tecnologia em um império multinacional, estava iniciando um processo de adoção. Não de uma, mas de 3 crianças. Os burburinhos nos elevadores eram inevitáveis. As especulações corriam soltas nas salas de reunião e a área jurídica da empresa estava em polvorosa. Marina observava tudo com um misto de preocupação e fascinação. Em sua mesa, uma pilha de documentos aguardava assinatura. Formulários de adoção, avaliações psicológicas, estudos sociais, declarações de renda, certidões negativas. Seu chefe, sempre tão metódico e racional, parecia ter sido substituído por alguém que ela não reconhecia. Marina. A voz de Eduardo soou pelo interfone. Por favor, venha até aqui. Ao entrar no escritório, ela encontrou seu chefe de pé, contemplando a cidade através das janelas panorâmicas. Havia algo diferente em sua postura, uma leveza que ela nunca tinha notado antes. Preciso que você prepare o último andar da mansão, ele disse, sem se virar. 3 quartos. Quero que cada um deles seja único, especial. Alguma preferência? De decoração, senhor. Eduardo finalmente se virou, um sorriso discreto em seus lábios. Na verdade, sim. Sofia gosta de astronomia. Vi os desenhos de planetas que ela fez enquanto conversávamos. Luna é apaixonada por histórias de aventura, principalmente piratas. E Miguel... Ele fez uma pausa, como se saboreasse a descoberta. Miguel ama música. Estava batucando o tempo todo em uma lata velha no abrigo. Marina fez anotações rápidas em seu tablet tentando esconder sua surpresa. Em 15 anos nunca vira seu chefe prestar tanta atenção em detalhes pessoais. Mais uma coisa, Eduardo acrescentou, sentando-se à sua mesa. Cancele todas as minhas viagens internacionais dos próximos 3 meses e encontre os melhores especialistas em adoção do país. Quero garantir que tudo seja feito da maneira correta. Senhor, Marina hesitou. O Sr. Hamilton ligou várias vezes. Está preocupado com o impacto que essa decisão pode ter sobre os acionistas. O rosto de Eduardo endureceu momentaneamente. Hamilton era seu braço direito há anos, responsável por algumas das decisões mais lucrativas da empresa. Agende uma reunião com ele para amanhã. E Marina? Ele fez uma pausa significativa. Comece a preparar um relatório detalhado sobre todas as decisões que Hamilton tomou nos últimos 5 anos. Cada centavo, cada contrato. A secretária assentiu, reconhecendo o tom de desconfiança na voz do chefe. Enquanto se dirigia à porta, foi surpreendida por mais uma solicitação. E providencie 3 celulares infantis, com GPS e todos os controles parentais possíveis. No dia seguinte, Eduardo voltou ao abrigo. Dessa vez, não vestia terno, mas sim jeans e uma camisa casual. Uma mudança que não passou despercebida pelos trigêmeos. As crianças o esperavam no mesmo jardim, mas algo havia mudado. A hostilidade inicial havia sido substituída por uma curiosidade cautelosa. Vocês pensaram sobre nossa conversa de ontem? Ele perguntou, sentando-se novamente na grama com eles. Sofia mordeu o lábio inferior, um gesto que Eduardo já havia identificado como sinal de nervosismo. Você falou sério sobre querer nos 3 juntos? Mais sério do que qualquer negócio que já fechei, ele respondeu, mantendo o contato visual. Luna, sempre a mais direta, cruzou os braços. E se não der certo? E se você se cansar da gente? A pergunta atingiu Eduardo como um soco no estômago. Era a mesma pergunta que ele mesmo se fazia, o mesmo medo que o assombrava. Mas algo dentro dele, algo novo e inexplicável, o fez responder, com uma honestidade que surpreendeu até a ele mesmo. Tenho tanto medo quanto vocês, admitiu. Nunca fui pai, nunca soube como é ter uma família de verdade, mas prometo uma coisa. Vou tentar todos os dias, e se eu errar, que provavelmente vai acontecer muito,
Quero que vocês me digam. Podemos aprender juntos? Miguel, que até então permanecia em silêncio, levantou-se e caminhou até ficar frente a frente com Eduardo. Seus olhos pequenos estudaram o rosto do adulto com uma intensidade desconcertante. Você tem pesadelos? O menino perguntou suavemente. Eduardo piscou surpreso. Sim, respondeu honestamente. Às vezes. Nós também, Miguel disse, olhando para as irmãs. Talvez a gente possa ter pesadelos juntos. É menos assustador quando não se está sozinho. A mansão Montenegro, um imponente projeto arquitetônico que sempre pareceu mais um museu do que uma residência, começava a ganhar novos ares. Os 3 quartos do último andar, antes espaços vazios usados apenas para armazenamento, transformavam-se em pequenos universos particulares. O quarto de Sofia ganhou um teto pintado com constelações que brilhavam no escuro, um telescópio junto à janela e prateleiras repletas de livros sobre astronomia. Para Luna, as paredes foram decoradas com mapas antigos e um imenso mural de um navio pirata, além de uma cama em forma de barco que ela havia escolhido pessoalmente no catálogo que Eduardo mostrara. O quarto de Miguel recebeu tratamento acústico profissional, um piano digital e vários instrumentos de percussão adequados para sua idade. A mudança estava marcada para um domingo. Eduardo passou a noite anterior em claro, revisando cada detalhe, verificando cada canto da casa. Quando o carro do abrigo estacionou em frente à mansão, seu coração batia tão forte que ele podia ouvi-lo. Os trigêmeos desceram do veículo carregando apenas 3 pequenas mochilas, todas as suas posses no mundo. Seus olhos se arregalaram ao ver a dimensão da casa, mas foi a expressão de Eduardo que os surpreendeu. Ele parecia tão nervoso quanto eles. Bem-vindos, ele disse, sua voz traindo um leve tremor. Querem conhecer seus quartos primeiro? As crianças se entreolharam. Uma conversa silenciosa acontecendo entre eles. Foi Sofia quem respondeu. Podemos ver a casa toda primeiro? Para saber as rotas de fuga. Eduardo sentiu seu coração apertar, mas manteve a compostura. Claro, e prometo mostrar todas as saídas, mas espero que, com o tempo, vocês queiram conhecer mais os caminhos para dentro do que para fora. A tarde transcorreu entre descobertas e adaptações. Os trigêmeos insistiam em permanecer sempre juntos, movendo-se como uma pequena unidade pela mansão. Eduardo respeitou esse comportamento, entendendo que era uma forma de proteção. O jantar foi servido na imensa sala de refeições, mas as crianças mal tocaram na comida. Luna cutucava a lasanha com o garfo. Sofia bebericava o suco sem entusiasmo, e Miguel apenas observava seu prato como se ele contivesse algum código secreto. Não gostaram da comida? Eduardo perguntou preocupado. Não estamos acostumados, Miguel começou. A comer em pratos tão bonitos, Luna completou. Ou com tanta comida, Sofia finalizou. Eduardo empurrou seu próprio prato para o lado e se inclinou na direção deles. Que tal pedirmos pizza? E podemos comer na sala de TV assistindo algum filme que vocês escolherem. Os olhos das crianças brilharam momentaneamente, mas foi Luna quem verbalizou a dúvida. Pode fazer isso? Comer fora da mesa? É a nossa casa agora. Eduardo respondeu, surpreendendo-se com o quanto aquelas palavras soavam certas. Podemos criar nossas próprias regras. Horas depois, sentado no sofá com 3 crianças adormecidas ao seu redor, caixas de pizza vazias sobre a mesa de centro e um filme de animação ainda passando na TV, Eduardo sentiu algo estranho em seu rosto. Passou a mão e percebeu que estava chorando. Não de tristeza, mas de uma emoção que não sabia nomear. O som do celular o trouxe de volta à realidade. Era uma mensagem de Hamilton. Reunião extraordinária do Conselho amanhã. Assunto: sua recente decisão pessoal e seu impacto nos negócios. Eduardo olhou para as crianças dormindo e, pela primeira vez em sua vida, uma reunião do Conselho pareceu absolutamente insignificante. Pegou o controle remoto, desligou a TV e decidiu permanecer ali, imóvel, aproveitando o peso das 3 cabecinhas apoiadas em seu colo. Foi quando notou algo curioso. Em suas mãos pequenas,
Cada um dos trigêmeos segurava firmemente um pedaço de sua camisa de seda italiana, como se, mesmo no sono, quisessem se certificar de que ele não iria embora. A sala de reuniões no último andar da Montenegro Enterprises estava lotada. 15 executivos de alto escalão, todos em ternos impecáveis, aguardavam tensos a chegada de Eduardo. Hamilton, em seu terno cinza perfeitamente alinhado, tamborilava os dedos na mesa de mogno, consultando o relógio pela terceira vez em 5 minutos. Quando Eduardo finalmente entrou na sala, todos notaram as mudanças sutis. Olheiras profundas, gravata levemente torta e um pequeno adesivo de estrela colado na lapela do paletó, claramente obra infantil que ele sequer percebera estar ali. Senhores, Eduardo começou, sentando-se à cabeceira da mesa. Creio que esta reunião extraordinária tem um único ponto de pauta: minha vida pessoal. Hamilton pigarreou, ajustando seus óculos de armação dourada. Eduardo, somos amigos há anos. Todos aqui nos preocupamos com você e com a empresa. Esta decisão precipitada de adotar 3 crianças... Precipitada? Eduardo o interrompeu, sua voz controlada, mas cortante. Quanto tempo você levou para decidir fechar a fábrica em Manaus, Hamilton? 12 horas? E quantas famílias foram afetadas por aquela decisão? Um silêncio pesado caiu sobre a sala. Hamilton empalideceu levemente, mas manteve a compostura. São situações diferentes. Aquilo foi negócio. Isto também é negócio, Eduardo completou, levantando-se. O negócio de construir uma família. E assim como aprendi a construir um império, vou aprender a ser pai. Naquele exato momento, seu celular vibrou. Era uma mensagem da governanta. Emergência em casa. As crianças sumiram. Eduardo sentiu o sangue gelar em suas veias. Sem dizer uma palavra, pegou sua pasta e caminhou em direção à porta. A reunião não acabou. Hamilton protestou. Para mim acabou. Eduardo respondeu sem se virar. E Hamilton, aquele relatório que pedi sobre suas decisões dos últimos 5 anos, continua em andamento. Durante o trajeto até a mansão, 1000 cenários catastróficos passaram pela mente de Eduardo. Ao chegar, encontrou a governanta em prantos e 3 policiais na sala. Já revistamos todo o terreno, um dos policiais informou. Nenhum sinal de invasão ou... Os quartos, Eduardo o interrompeu, subindo as escadas de 2 em 2 degraus. Preciso ver os quartos deles. Ao entrar no quarto de Sofia, seu coração quase parou. Todas as roupas novas estavam no lugar, mas as 3 mochilas velhas que eles trouxeram do abrigo haviam sumido. No quarto de Luna, encontrou um bilhete escrito com letra infantil. Desculpa, você é legal, mas a gente não sabe ser filho. Eduardo fechou os olhos, respirando fundo. De repente, uma memória surgiu. A conversa sobre rotas de fuga no primeiro dia. As crianças haviam prestado atenção especial a uma parte específica do jardim, perto do muro dos fundos. Cancelem a busca na cidade, ele disse aos policiais. Sei onde eles estão. Pegando um casaco, pois o tempo começava a fechar anunciando chuva, Eduardo caminhou até os fundos da propriedade. Ali, parcialmente escondido por arbustos, havia um pequeno espaço entre 2 árvores antigas. Aproximou-se devagar, ouvindo sussurros. Está ficando frio, era a voz de Luna. Não podemos voltar, Sofia respondeu. Ele vai ficar bravo agora. Mas eu queria tocar mais o piano, Miguel murmurou. Eduardo parou a alguns passos de distância. Não estou bravo, disse suavemente. Os sussurros cessaram imediatamente. Por alguns segundos ninguém se moveu. Estou assustado, Eduardo continuou, sentando-se na grama úmida. Assustado porque pensei que tinha perdido vocês. Assustado porque em apenas alguns dias vocês se tornaram a coisa mais importante da minha vida. Um pequeno rosto surgiu entre as folhas. Era Miguel. Mais importante que sua empresa? Muito. Mais, Eduardo respondeu sem hesitar. Tanto que saí no meio de uma reunião importante quando soube que vocês tinham sumido. Sofia e Luna também apareceram, os 3 rostos sujos de terra e marcados por lágrimas. A gente não sabe como fazer isso, Luna admitiu.
Ser família. Eu também não, Eduardo confessou. Mas que tal aprendermos juntos um dia de cada vez? Os primeiros pingos de chuva começaram a cair, mas ninguém se moveu. Ali, naquele cantinho do jardim, 4 corações machucados pelo abandono tentavam pela primeira vez confiar novamente. A rotina na mansão Montenegro foi se estabelecendo gradualmente, como uma dança onde os participantes ainda estavam aprendendo os passos. Eduardo descobriu que acordar cedo para reuniões internacionais era muito mais fácil que preparar 3 lancheiras diferentes todas as manhãs. Sofia não comia nada verde, Luna detestava cenoura e Miguel só aceitava sanduíches cortados, em triângulos perfeitos. O primeiro dia de aula foi um teste para todos. Eduardo insistiu em levar as crianças pessoalmente, abandonando 3 videoconferências importantes. No carro, notou como Luna apertava a mão de Sofia, que por sua vez segurava firme o braço de Miguel. Lembrem-se, ele disse estacionando, em frente à escola particular mais conceituada da cidade, vocês são montenegros agora, e montenegros. Nunca desistem. Os 3 completaram em uníssono, repetindo o mantra que Eduardo havia começado a ensinar. Mas a adaptação não foi fácil. Na primeira semana, Eduardo foi chamado à escola 3 vezes. Sofia havia dado um soco em um menino que zombou do sotaque de Luna. Luna tinha escalado a grade do pátio durante o intervalo e Miguel se recusava a sair debaixo do piano da sala de música. Sr. Montenegro, a coordenadora pedagógica começou ajustando seus óculos de tartaruga. Entendemos que seja uma situação delicada, mas precisamos estabelecer limites. Eduardo olhou para os trigêmeos, sentados no banco do corredor. Sofia tinha o queixo erguido em desafio. Luna balançava as pernas inquieta. E Miguel abraçava sua pasta de partituras. Claro, ele respondeu levantando-se. Vamos estabelecer limites. Primeiro, ninguém zomba dos meus filhos. Segundo, se isso acontecer, eles têm todo o direito de se defender. Terceiro, se a escola não pode garantir um ambiente seguro e acolhedor, posso facilmente encontrar outra que o faça. A coordenadora empalideceu. A mensalidade dos trigêmeos era uma das mais altas da escola. Naquela noite, depois que as crianças foram dormir, Eduardo encontrou algo em sua mesa de trabalho. Um desenho feito por Sofia, mostrando 5 estrelas, conectadas formando uma constelação. Embaixo ela havia escrito Família Montenegro. Era a primeira vez que ela usava o sobrenome dele. As semanas foram passando e pequenas mudanças começaram a acontecer. A mansão, antes silenciosa como um mausoléu, agora ecoava com sons de vida. O piano de Miguel praticando interminavelmente Asa Branca, as narrativas épicas que Luna inventava durante o banho, os documentários sobre galáxias que Sofia assistia no volume máximo. Eduardo também mudava. Seu escritório na empresa, antes repleto de gráficos e relatórios, agora exibia 3 porta-retratos. Suas ligações importantes eram frequentemente interrompidas por mensagens no grupo Família Montenegro, no WhatsApp, geralmente fotos de lanches da escola ou áudios de Miguel cantando. Uma noite, enquanto trabalhava em casa, Eduardo ouviu um trovão particularmente forte. Segundos depois, sua porta se abriu e 3 figuras pequenas entraram correndo, pulando direto em sua cama king size. Podemos dormir aqui? Luna perguntou, já se ajeitando entre os travesseiros. Só hoje, Sofia acrescentou, embora todos soubessem que não seria só aquela vez. Miguel não disse nada, apenas se aconchegou mais perto. Eduardo olhou para seu notebook, onde um contrato milionário aguardava sua revisão. Fechou-o sem pensar 2 vezes e deitou-se com as crianças. Sabem, o que minha mãe fazia quando eu tinha medo de tempestade? Ele perguntou, surpreendendo a si mesmo ao compartilhar essa memória há tanto tempo guardada. O quê? Os 3 perguntaram em uníssono. Ela contava histórias sobre as estrelas. Dizia que cada trovão era, na verdade, uma estrela cadente muito grande procurando seu lugar no céu. Sofia ergueu a cabeça interessada. Isso não faz sentido astronomicamente, mas faz sentido no coração. Miguel respondeu baixinho, sua mão pequena procurando a de Eduardo no escuro. E ali,
Embalados pelo som da chuva, 4 corações solitários continuavam sua jornada de aprendizado sobre o que significava ser família. O escritório de Hamilton estava localizado no penúltimo andar da Montenegro Enterprises, uma sala imponente que refletia sua posição como o braço direito de Eduardo. Naquela tarde chuvosa, ele estudava atentamente uma pasta amarela sobre sua mesa enquanto uma mulher jovem, de aproximadamente 30 anos, aguardava sentada à sua frente. Então, senhora, ele deixou a frase no ar esperando que ela completasse. Paula Santos, ela respondeu, torcendo nervosamente a alça da bolsa gasta que carregava. Sim, Paula Santos. Hamilton sorriu, um sorriso que não alcançava seus olhos. A mãe biológica dos trigêmeos. Paula endireitou-se na cadeira, seu rosto marcado por anos de dificuldades, demonstrando uma mistura de vergonha e determinação. Eu não vim pedir dinheiro. Claro que não, Hamilton respondeu suavemente, embora seus olhos brilhassem com algo calculista. Você veio porque quer seus filhos de volta, e acredito que possamos nos ajudar mutuamente. Enquanto essa conversa acontecia, Eduardo estava em casa, vivendo um momento que jamais imaginara em sua vida anterior. Sentado no chão da sala, rodeado por glitter, papel colorido e cola, tentava ajudar os trigêmeos com um projeto escolar sobre o sistema solar. Plutão não é mais um planeta, Sofia explicava pela terceira vez, revirando os olhos com a paciência de uma professora lidando com um aluno particularmente lento. Mas na minha época, Eduardo começou. Sua época foi há muito tempo. Luna interrompeu, rindo enquanto colava mais estrelas brilhantes ao redor de Júpiter. Miguel, concentrado em sua parte do projeto, cantarolava baixinho uma música que havia composto sobre os planetas. Eduardo percebeu que, pela primeira vez em semanas, o menino não olhava ansiosamente para a porta a cada 5 minutos. Pai, Sofia chamou e então congelou, percebendo o que havia dito. O tempo pareceu parar na sala. Era a primeira vez que qualquer um deles o chamava assim. Eduardo sentiu seu coração saltar uma batida, mas manteve a expressão casual, embora por dentro estivesse uma tempestade de emoções. Sim, Sofia, respondeu com naturalidade, como se ela o chamasse assim todos os dias. A menina hesitou por um momento, suas bochechas corando levemente. Saturno está torto. Luna e Miguel observavam a interação atentamente, como se medindo a reação de Eduardo. Quando viram que ele continuou normalmente, trocaram um olhar significativo. O momento foi interrompido pelo celular de Eduardo. Era Marina. Senhor, sua voz soava tensa. Aquele relatório sobre Hamilton que o senhor pediu. Encontramos algo. Algo grande. Eduardo olhou para as crianças, absortas em seu projeto espacial. Pode esperar até amanhã. Houve uma pausa do outro lado da linha. Na verdade, senhor, acho que o senhor vai querer ver isso agora. Tem a ver com o abrigo onde as crianças estavam. Eduardo sentiu um arrepio percorrer sua espinha. Estarei aí em 1 hora. Desligando o telefone, ele observou os trigêmeos por um momento. Sofia ajustava meticulosamente a posição dos planetas. Luna adicionava mais glitter ao cinturão de asteroides. E Miguel havia começado a ensinar sua música dos planetas para as irmãs. Crianças, ele chamou suavemente. Preciso ir até o escritório resolver algo importante. A tia Marina me ligou e... Você vai voltar, né? Miguel perguntou imediatamente, sua voz traindo um leve tremor. Eduardo se aproximou, ajoelhando-se junto deles. Sempre vou voltar para vocês. Promete? Luna insistiu, seus olhos grandes fixos nele. Prometo. E vocês sabem que montenegros sempre cumprem suas promessas, certo? Os 3 assentiram solenemente. Antes de sair, Eduardo ouviu Sofia murmurar para os irmãos. Ele vai voltar. Ele não é como os outros. No caminho para o escritório, Eduardo não conseguia tirar da cabeça o momento em que Sofia o chamara de pai. Era como se algo dentro dele, algo que estivera congelado por décadas, começasse finalmente a derreter. O que ele não sabia era que, naquele exato momento, Hamilton estava fornecendo a Paula Santos os recursos e o suporte legal para iniciar uma batalha pela guarda das crianças
que mudaria a vida de todos para sempre. A sala de Marina estava tomada por pilhas de documentos quando Eduardo chegou. Sua secretária, normalmente tão composta, tinha olheiras profundas e uma expressão grave. "O que você encontrou?" Eduardo perguntou, fechando a porta atrás de si. Marina pegou uma pasta vermelha de sua mesa. "Hamilton tem feito doações regulares ao Lar Novo Amanhecer nos últimos 5 anos. Não através da empresa, mas de uma fundação particular." Eduardo franziu o senho. "E qual o problema nisso? Muitos executivos fazem doações a instituições de caridade." "O problema," Marina continuou, "é que essas doações coincidem exatamente com as datas em que crianças específicas foram realocadas. Crianças que, coincidentemente, eram sempre adotadas por famílias ligadas aos nossos maiores concorrentes comerciais." Eduardo sentiu o sangue gelar em suas veias. "Você está sugerindo que Hamilton estava usando o abrigo como forma de conseguir informações privilegiadas? Famílias ricas, executivos importantes, todos vulneráveis quando estão no processo de adoção. Todas as informações pessoais, financeiras, psicológicas e os trigêmeos." Eduardo interrompeu, sua voz mais alta do que pretendia. Marina hesitou. "Encontrei isso hoje à tarde." Ela deslizou um envelope pardo sobre a mesa. "É uma cópia de um contrato firmado entre Hamilton e uma mulher chamada Paula Santos." Eduardo abriu o envelope com mãos trêmulas. À medida que lia, seu rosto ficava mais pálido. Hamilton havia localizado a mãe biológica dos trigêmeos e estava financiando uma ação de reversão da adoção. "Quando?" ele perguntou, sua voz quase um sussurro. "O contrato foi assinado há 3 dias." Eduardo fechou os olhos, lembrando-se do momento algumas horas atrás, quando Sofia o chamara de pai pela primeira vez. A ideia de perder as crianças agora, quando finalmente estavam começando a confiar, a se abrir. "Marina, chame nosso departamento jurídico. Todos eles. Agora." "Já estão a caminho," ela respondeu. "Mas, Eduardo, tem mais uma coisa." Ela hesitou, mordendo o lábio. "Lembra daquela adoção que você tentou fazer aos 18 anos? O menino chamado Felipe?" Eduardo sentiu seu coração parar por um momento. "Como você sabe sobre isso?" "Porque encontrei os registros. A negativa do juiz não foi por causa da sua idade ou situação financeira. Foi porque Hamilton, que na época já trabalhava no escritório de advocacia, que cuidava do caso, manipulou os documentos. Ele achava que um filho poderia distrair você do seu potencial nos negócios." O mundo pareceu girar ao redor de Eduardo. 2 décadas de sua vida baseadas em uma mentira. Uma vida inteira construída sobre a crença de que não era digno de ser pai. "Onde está Felipe agora?" ele perguntou, sua voz rouca. Marina abriu seu notebook. "Consegui localizá-lo. Ele é professor de música em uma escola pública de São Paulo. E..." Ela fez uma pausa dramática. "Ele tem um aluno chamado Miguel. Seu Miguel." Eduardo sentou-se pesadamente na cadeira mais próxima. As coincidências do destino, às vezes, eram surpreendentes demais para serem ignoradas. "O que vamos fazer?" Marina perguntou suavemente. Eduardo levantou-se, uma nova determinação em seu olhar. "Primeira coisa, proteger meus filhos. Hamilton não vai tirar de mim outra família. Segunda, preciso encontrar Felipe. Não para tentar recuperar o passado, mas para entender como chegamos até aqui." Naquele momento, seu celular vibrou com uma mensagem. Era uma foto dos trigêmeos, enviada pela governanta. Eles haviam adormecido no chão da sala, rodeados por planetas de papel e glitter, ainda esperando seu retorno. "Marina," Eduardo disse, sua voz firme, "ligue para Hamilton. Marque uma reunião para amanhã cedo. É hora de acertarmos algumas contas." A manhã nasceu cinzenta sobre São Paulo, como se o próprio céu refletisse a tensão que pairava no ar. Eduardo chegou mais cedo que o normal a Montenegro Enterprises, carregando consigo uma pasta marrom cheia de documentos. Antes de sair de casa, havia dado um beijo em cada um dos trigêmeos ainda adormecidos, prometendo a si mesmo que nada no mundo os separaria. Hamilton já o aguardava em seu escritório, impecável como sempre em seu terno italiano, um sorriso
confiante nos lábios. Eduardo, meu amigo, ele começou levantando-se para cumprimentá-lo. Confesso que fiquei surpreso com esse chamado tão cedo. Aconteceu algo? Eduardo não respondeu imediatamente. Caminhou até sua mesa, depositou a pasta e então se virou para encarar o homem que considerava seu braço direito há tantos anos. Felipe. Rodrigues, Eduardo disse simplesmente, observando como o rosto de Hamilton empalidecia levemente. Professor de música. Ring any bells? Hamilton ajustou a gravata. Um gesto nervoso que Eduardo nunca havia notado antes. Não sei do que você está falando. Não? Eduardo abriu a pasta e começou a espalhar documentos sobre a mesa. Que tal falarmos então sobre Paula Santos? Ou sobre as outras famílias que você manipulou através do Lar Novo Amanhecer? O sorriso de Hamilton desapareceu completamente. Eduardo, você está emotivo. Essas crianças estão afetando seu julgamento. Tudo o que fiz foi pelo bem da empresa, pelo seu bem. Pelo meu bem? Eduardo riu sem humor. Você destruiu minha chance de ter uma família há 20 anos. Manipulou documentos, mentiu para um juiz, tudo para me manter focado nos negócios. E agora está tentando fazer isso novamente. Você não entende. Hamilton deu um passo à frente, sua voz assumindo um tom quase paternal que agora soava terrivelmente falso. Você estava destinado à grandeza. Uma família só iria atrapalhar. Olhe para tudo que construímos. Não, Eduardo cortou, sua voz cortante como aço. Olhe você para o que construímos. Um império vazio, Hamilton. Uma fortaleza de vidro. Riacho onde pessoas como você podem brincar de Deus com a vida dos outros. Naquele momento, a porta do escritório se abriu. Marina entrou acompanhada por um homem de cerca de 30 anos que carregava uma pasta de partituras. Felipe? Eduardo sentiu sua voz falhar. O homem sorriu timidamente. Oi, bem, sua secretária me explicou tudo, e eu precisava vir. Precisava conhecer o homem que quase foi meu pai. Hamilton deu um passo em direção à porta, mas 2 seguranças já bloqueavam a saída. Sabe, Hamilton, Eduardo continuou, sua voz mais controlada agora, você estava certo sobre uma coisa. Eu estava destinado à grandeza, mas não à grandeza que você imaginou. Miguel, meu filho, sim, meu filho, tem aulas com Felipe há meses. E sabe o que Felipe me disse hoje cedo, quando nos falamos por telefone? Que Miguel tem o mesmo olhar determinado que eu tinha aos 18 anos. Felipe se aproximou, colocando sua pasta sobre a mesa. Miguel é um garoto incrível. Quando descobri a conexão, bem, algumas coisas são maiores que coincidências, não é? Acabou, Hamilton, Eduardo declarou. O conselho já está sendo informado sobre suas atividades. A polícia está a caminho. E quanto a Paula Santos, ela tem direito. Hamilton interrompeu, sua compostura finalmente se quebrando. Ela é a mãe biológica. Ela tem direito a quê? Uma voz feminina soou da porta. Paula Santos estava lá, parecendo menor e mais frágil do que nas fotos que Eduardo havia visto. Direito de ser manipulada? De ter minhas próprias feridas, usadas contra mim e contra meus filhos? Eduardo sentiu seu coração apertar. Ali estava a mulher que havia dado à luz os 3 pequenos seres que agora eram seu mundo. Senhora Santos, ele começou, mas ela o interrompeu com um gesto. Não, ela disse suavemente. Eu vi as fotos que esse homem me mostrou. Vi meus filhos sorrirem como nunca sorriram comigo. Vi os quartos que você criou para eles, os momentos que compartilharam. Eu os amo o suficiente para saber que às vezes amor significa deixar ir. Hamilton deu uma risada amarga. Que tocante! Todos unidos contra o vilão. Mas você esquece, Eduardo, que ainda tenho muitos contatos. Muitos juízes que vão adorar saber sobre seu esquema de manipulação de adoções. Marina completou, erguendo seu tablet. Está tudo aqui, Hamilton. Cada documento, cada transferência, cada vida que você tentou controlar. Eduardo caminhou até Paula, estendendo sua mão. Seus filhos são incríveis. E se você quiser, sempre haverá espaço em nossas vidas para mais uma pessoa que os ama. As lágrimas nos olhos de Paula eram reais, assim como seu sorriso trêmulo ao aceitar a mão estendida de Eduardo. Cuide deles,
ela sussurrou. Cuide deles como eu não pude. Quando a polícia chegou minutos depois, Hamilton foi levado em silêncio, sua máscara de poder e controle completamente destruída. Felipe, que observava tudo com um misto de tristeza e alívio, virou-se para Eduardo. Sabe, ele disse suavemente, talvez não devêssemos lamentar o passado. Ele nos trouxe até aqui, não é? E aqui parece ser exatamente onde deveríamos estar. Naquela noite, a mansão Montenegro estava diferente. Na sala de música, agora também transformada em sala de aulas, Miguel tocava piano sob a orientação atenta de Felipe, enquanto Luna e Sofia assistiam fascinadas à interação entre seu irmão e o professor que, de alguma forma misteriosa, conectava-se à história de sua família. Eduardo observava a cena da porta, seu coração transbordando, de emoções que jamais imaginara ser capaz de sentir. Paula estava ao seu lado, seus olhos marejados enquanto observava os trigêmeos. Eles nunca tiveram isso antes, ela sussurrou, essa sensação de pertencimento. Nem eu, Eduardo respondeu honestamente. Miguel terminou de tocar uma música que havia composto, recebendo aplausos entusiasmados de suas irmãs. Felipe sorria orgulhoso, ajustando as partituras. Pai, Miguel chamou, seus olhos brilhando de excitação. Vem ouvir a música nova que eu fiz. Eduardo sentiu Paula tensionar, levemente ao seu lado ao ouvir a palavra pai. Mas quando ele olhou, para ela viu não ciúme ou tristeza, mas uma espécie de paz resignada. Eles precisavam disso, ela disse suavemente. Precisavam de alguém que pudesse dar o que eu não podia, uma família verdadeira. Luna, percebendo a presença de Paula, levantou-se e caminhou hesitante em sua direção. Você é nossa mãe de verdade, né? Paula se ajoelhou para ficar na altura da menina. Sou a mãe que deu vocês à luz, mas às vezes ser mãe significa saber quando outra pessoa pode cuidar melhor dos nossos filhos. Sofia, que havia se aproximado silenciosamente, perguntou. Você vai tentar nos levar embora? Não, querida, Paula respondeu, lágrimas escorrendo por seu rosto. Vocês já estão em casa. Eu só queria ter certeza de que estavam bem. E vocês estão muito mais que bem. Miguel deixou o piano e juntou-se às irmãs. Os três ficaram ali olhando para a mulher que lhes dera a vida e para o homem que lhes dera um lar. Você pode visitar, Luna sugeriu repentinamente, se o pai deixar. Eduardo sorriu, colocando uma mão no ombro de Paula. Claro que pode, vocês têm espaço no coração para amar muitas pessoas. Felipe, que observava a cena com os olhos úmidos, pigarreou levemente. Que tal tocarmos aquela música especial, Miguel? Aquela que você compôs para sua família? Miguel correu de volta ao piano, suas pequenas mãos posicionando-se sobre as teclas com confiança. As primeiras notas encheram a sala. Uma melodia doce e complexa que falava de perda, de encontro, de amor. Sofia e Luna sentaram-se ao lado do irmão no banco do piano, seus corpos se movendo suavemente ao ritmo da música. Eduardo observou seus 3 filhos, tão diferentes e tão perfeitamente unidos, e sentiu que finalmente entendia o verdadeiro significado de sucesso. Paula enxugou as lágrimas e sorriu. Eles têm tanto de você agora, ela disse para Eduardo. O jeito como Sofia ergue o queixo quando está determinada, como Luna protege os irmãos, como Miguel se perde na música, são pequenos gestos que eles aprenderam com você. E tem muito de você também, Eduardo respondeu gentilmente. A força, a coragem de enfrentar as dificuldades, isso veio de você. Felipe se aproximou de Eduardo, colocando uma mão em seu ombro. Sabe, por anos eu me perguntei como teria sido minha vida se aquela adoção tivesse dado certo. Mas agora vejo que tudo aconteceu como deveria. Você precisava estar pronto para ser pai, e eles precisavam de você tanto quanto você precisava deles. A música de Miguel alcançou seu crescendo final, notas se entrelaçando como os destinos que haviam se cruzado naquela sala. Quando a última nota soou, o silêncio que se seguiu estava repleto não de vazio, mas de promessas. A Montenegro Enterprises fervilhava com as notícias. A prisão de Hamilton e a revelação de seu esquema de manipulação
haviam causado um terremoto corporativo. Eduardo, entretanto, estava focado em assuntos mais importantes em sua nova sala de reuniões improvisada, a mesa da cozinha de sua mansão. Então, ele disse olhando para os 3 rostinhos atentos à sua frente, o que vocês acham de transformarmos o terceiro andar em um espaço família? Luna largou sua torrada meio comida. Tipo um parque de diversões? Mais ou menos, Eduardo sorriu. Estava pensando em uma sala de música maior para o Miguel, um observatório de verdade para a Sofia e um espaço de aventuras para você. Luna. Os olhos das crianças brilharam, mas foi Sofia quem expressou a dúvida que pairava no ar. Isso é por causa da Paula, para a gente não querer ir embora com ela? Eduardo sentiu seu coração apertar. Mesmo após semanas do confronto com Hamilton, as inseguranças ainda surgiam nos momentos mais inesperados. Não, ele respondeu honestamente. É porque essa é nossa casa e quero que cada cantinho dela reflita quem vocês são. Paula é parte da história de vocês, assim como Felipe é parte da minha. Mas isso não muda o que construímos aqui. Miguel, que estava incomumente quieto, perguntou: Felipe vai continuar dando aulas para mim? Se você quiser, Eduardo respondeu. Na verdade, pensei em convidar ele para ser o diretor do novo projeto que estou planejando. Que projeto? Os 3 perguntaram em uníssono. Eduardo sorriu, puxando alguns papéis de sua pasta. A Fundação Montenegro para Artes e Educação. Um espaço onde crianças de todos os abrigos da cidade poderão ter aulas de música, arte e ciências, não é o que acham? Luna pulou da cadeira, seus olhos brilhando. Podemos ajudar, eu posso contar histórias para as crianças. E eu posso ensinar sobre as estrelas, Sofia acrescentou, já completamente envolvida na ideia. Quero tocar piano para eles, Miguel completou suavemente. Eduardo observou seus filhos animadamente discutindo ideias para a fundação, seus corações generosos imediatamente pensando em como ajudar outras crianças. Que diferença alguns meses podiam fazer, das 3 crianças desconfiadas que conhecera no abrigo. Agora havia jovens seguros capazes de pensar além de suas próprias necessidades. Marina entrou na cozinha carregando seu inseparável tablet. As plantas do terceiro andar chegaram e o arquiteto está esperando para discutir o projeto da fundação. Ótimo, Eduardo respondeu. Crianças, que tal irmos todos juntos ver os planos? Afinal, vocês são tão diretores deste projeto quanto eu. No caminho para o escritório, Eduardo recebeu uma mensagem de Paula. Era uma foto de um documento oficial. Ela havia conseguido um emprego como auxiliar de professora em uma creche. Obrigada por me mostrar que sempre podemos recomeçar, dizia. A mensagem. Sofia, espiando o celular do pai, comentou. Ela parece mais feliz agora. Todos nós estamos. Eduardo respondeu, guardando o celular. No escritório, os trigêmeos imediatamente se debruçaram sobre as plantas, cada um apontando suas ideias e sugestões. O arquiteto, inicialmente surpreso com a participação das crianças, logo se viu encantado com a criatividade e perspicácia delas. Precisamos de uma biblioteca enorme. Luna insistia. E um telescópio profissional, como a Sofia acrescentava. E uma sala à prova de som para quem quiser praticar, Miguel sugeriu timidamente. Eduardo observava tudo com um sorriso no rosto, lembrando-se de suas próprias reuniões, de planejamento no passado. Quão vazias elas pareciam agora, focadas apenas em lucros e expansões. Ali, vendo seus filhos sonharem com um espaço que poderia transformar a vida de outras crianças, ele entendia finalmente o verdadeiro significado de deixar um legado. Marina se aproximou discretamente. Eduardo, o conselho está pedindo uma reunião para discutir o futuro da empresa após tudo o que aconteceu. Eduardo assentiu, sem tirar os olhos de seus filhos. Marque para amanhã, mas avise que a reunião será aqui em casa. Está na hora do conselho entender que a Montenegro Enterprises tem um novo propósito. E qual seria esse propósito? Marina perguntou, embora seu sorriso indicasse que ela já sabia a resposta. Construir não apenas prédios e fortunas, Eduardo respondeu, observando Miguel explicar pacientemente para o arquiteto exatamente como deveria ser o sistema acústico da sala de música, mas construir futuros, para todos.
A reunião do conselho na mansão Montenegro começou de forma inusitada. Enquanto os executivos se ajeitavam na sala de reuniões improvisada, foram surpreendidos por 3 pequenas figuras servindo café e biscoitos. Receita da vovó Cecília, Luna anunciou orgulhosamente, referindo-se à antiga diretora do abrigo, que agora era presença constante nos almoços de domingo da família. Os executivos, acostumados com a formalidade corporativa, não sabiam exatamente como reagir a essa nova dinâmica. Eduardo, observando suas expressões desconcertadas, sentiu uma satisfação particular em ver seu mundo antigo colidindo com o novo. Senhores, ele começou, depois que as crianças saíram, vocês estão aqui hoje não apenas para discutir o futuro da empresa, mas para entender uma mudança fundamental em nossa missão. Um dos conselheiros mais antigos pigarreou. Eduardo, entendemos sua situação pessoal, mas após o escândalo Hamilton, os acionistas estão nervosos. Precisamos de garantias de que a empresa continuará focada em resultados. Resultados? Eduardo sorriu, levantando-se. Venham comigo. Ele conduziu o grupo até o 3º andar, onde as obras da fundação já haviam começado. No caminho passaram pelo quarto de Sofia, onde a menina explicava entusiasticamente o sistema solar para 2 crianças do abrigo. No quarto ao lado, Luna lia uma história para um pequeno grupo, sua voz mudando para diferentes personagens. Da sala de música, vinham as notas do piano de Miguel acompanhadas por risos de outras crianças aprendendo a tocar. Isso, Eduardo gesticulou, são resultados, reais, tangíveis, transformadores. Mas a empresa, outro conselheiro começou. A empresa nunca esteve mais forte. Marina interveio, distribuindo pastas com relatórios. Desde que anunciamos a criação da fundação, nossas ações subiram 12%. A imprensa nos destaca como exemplo de responsabilidade social. 3 grandes fundos de investimento demonstraram interesse em parcerias específicas para projetos sociais. Eduardo observou os executivos folheando os relatórios com expressões surpresas. Senhores, por anos construímos arranha-céus. Agora é hora de construir pontes entre o mundo corporativo e a realidade social, entre quem tem recursos e quem precisa de oportunidades. Uma executiva mais jovem, recém-promovida após a saída de Hamilton, limpou discretamente uma lágrima. Minha irmã mais nova foi adotada, ela revelou. Sei o quanto uma segunda chance pode significar. Naquele momento, os trigêmeos reapareceram, cada um carregando algo especial. Sofia com um projeto de mini planetário para a fundação, Luna com histórias escritas pelos jovens do abrigo e Miguel com gravações das primeiras aulas de música. Pai, Sofia chamou, completamente alheia à importância da reunião. Podemos mostrar nossos projetos para eles? Eduardo olhou para os conselheiros, um sorriso tranquilo no rosto. O que acham, senhores? Querem ver o verdadeiro futuro da Montenegro Enterprises? Para sua surpresa, foi o conselheiro mais conservador quem respondeu primeiro. Acho que todos nós precisamos ver isso. Nas 2 horas seguintes, os poderosos executivos se viram completamente envolvidos pelos sonhos e projetos de 3 crianças que, sem saber, estavam redefinindo o significado de sucesso empresarial. Luna os fez rir com suas histórias, Sofia os impressionou com seus conhecimentos astronômicos e Miguel os emocionou com sua música. Ao final da reunião, não havia mais dúvidas sobre o novo rumo da empresa. Eduardo Montenegro não havia apenas encontrado uma família, havia descoberto uma nova forma de liderar, onde o coração e os negócios podiam coexistir em harmonia. Quando o último executivo saiu, Felipe chegou para a aula de piano de Miguel. Eduardo o observou cumprimentar carinhosamente os trigêmeos, aquele laço do passado agora transformado em uma ponte para o futuro. Sabe, Felipe comentou enquanto as crianças corriam para buscar suas partituras, às vezes penso que o universo tem um senso de humor muito particular. Quem diria que aquela adoção que não aconteceu me traria exatamente para onde eu deveria estar? Eduardo sorriu observando seus filhos voltarem animados. O universo, ele respondeu,
Às vezes demora, mas sempre acerta nas entregas. A inauguração da Fundação Montenegro para Artes e Educação estava marcada para daqui a uma semana, mas Eduardo mal conseguia se concentrar nos preparativos. Seu pensamento estava fixo no pequeno envelope que chegara naquela manhã. Os resultados dos exames de Miguel. Tudo começara com uma tosse persistente durante os ensaios para a apresentação. De inauguração, no início parecia apenas um resfriado. Mas quando Miguel começou a ter dificuldade para respirar durante as aulas de piano, Eduardo não hesitou em levá-lo aos melhores especialistas. Agora, sentado em seu escritório em casa, ele olhava para o envelope fechado, seu coração batendo descompassado. Luna e Sofia estavam na escola, e Miguel descansava em seu quarto, recuperando-se de mais uma noite difícil. "Já abriu?" A voz de Felipe o surpreendeu à porta. Eduardo balançou a cabeça negativamente. Felipe entrou, sentando-se na cadeira, em frente à mesa. "Sabe", Felipe começou, "quando eu era criança no abrigo, vivia doente. Os médicos diziam que era asma, mas na verdade era medo. Medo de ser deixado para trás, de não ser suficiente." Eduardo ergueu os olhos do envelope. "Se Miguel te contou algo?" Felipe assentiu suavemente. "Ele tem medo que, se ficar doente, você não o queira mais, que não queira mais nenhum deles." "Isso é absurdo", Eduardo exclamou, levantando-se abruptamente. "Eles são meus filhos. Nada vai mudar isso." "Eu sei", Felipe sorriu. "Mas crianças que já perderam muito têm cicatrizes profundas. Às vezes, o corpo fala o que o coração tem medo de dizer." Naquele momento, ouviram um som vindo do quarto de Miguel. Tosse seguida de choro. Eduardo correu, com Felipe logo atrás. Encontraram o menino sentado na cama, lágrimas silenciosas, escorrendo por seu rosto. "Desculpa", Miguel soluçou. "Eu tentei segurar, tentei ser forte como um Montenegro." Eduardo sentou-se na cama, puxando o filho para seus braços. "Ei, ser Montenegro não significa não chorar ou não ficar doente. Significa enfrentar os problemas juntos, como família." Felipe pegou o violão que estava no canto do quarto, presente que dera a Miguel no mês anterior. "Que tal tocarmos aquela música que estávamos compondo? Aquela sobre coragem?" Miguel fungou, mas seus olhos se iluminaram levemente. Eduardo percebeu que era a primeira vez que ouvia falar dessa música. "Posso ouvir?" ele perguntou suavemente. Miguel olhou para Felipe, que assentiu encorajadoramente. O menino começou a cantar, sua voz pequena, mas firme. "Quando a noite vem e o medo também, lembro que não estou sozinho. Tem estrelas no céu, como a Sofia diz, e histórias da Luna para me fazer feliz. Tem um pai que me abraça e não vai me soltar. Tem uma família que aprendi a amar." Eduardo sentiu suas próprias lágrimas caindo. A música continuava, falando sobre medos, esperanças e o significado de pertencer a algum lugar. Era uma declaração de amor disfarçada de melodia. "Você compôs isso?" ele perguntou quando a música terminou. Miguel assentiu timidamente. "Felipe me ajudou com os acordes. Era para ser uma surpresa na inauguração da fundação. E ainda pode ser." Eduardo sorriu, enxugando as lágrimas do filho. "Mas primeiro, que tal abrirmos juntos aquele envelope? Seja o que for. Vamos enfrentar como Montenegros. Todos juntos?" Miguel perguntou hesitante. "Sempre juntos", Eduardo confirmou. Felipe levantou-se discretamente. "Vou fazer um chocolate quente para nós. Afinal, todas as grandes decisões da vida ficam melhores com chocolate." Enquanto Felipe saía, Eduardo segurou a mão pequena de Miguel. Juntos abriram o envelope. As palavras técnicas saltavam do papel. Asma induzida por ansiedade, tratamento multidisciplinar, prognóstico excelente com acompanhamento adequado. "Então, eu não estou muito doente?" Miguel perguntou, sua voz carregada de esperança. "Não, filho." Eduardo o abraçou apertado. "Seu corpo só está nos dizendo que precisa de mais abraços, mais certezas, mais provas de que você está exatamente onde deveria estar. Com você, com as meninas, com nossa família", Eduardo confirmou. "E sabe de uma coisa? Acho que todos nós precisávamos dessa música que você compôs.
Para nos lembrar que não importa o que aconteça, montenegros enfrentam tudo juntos, até mesmo resfriados teimosos e medos noturnos. A notícia sobre a condição de Miguel se espalhou rapidamente entre a família. Luna e Sofia, ao voltarem da escola, correram direto para o quarto do irmão carregadas de desenhos, histórias e promessas de cuidado eterno. Eu pesquisei tudo sobre asma na biblioteca, Sofia declarou, espalhando folhas de anotações sobre a cama do irmão. E, tecnicamente, se mantivermos o quarto com umidade controlada e filtros de ar adequados... E eu escrevi uma história, Luna interrompeu pulando na cama. É sobre um menino pianista que descobre que sua respiração difícil, na verdade, são suspiros de saudade de uma família, até que ele encontra uma. Miguel sorriu, aquele sorriso que iluminava seus olhos de uma maneira especial. Eduardo, observando da porta, percebeu como cada um dos trigêmeos havia desenvolvido sua própria forma de demonstrar amor. "Crianças", ele chamou suavemente, "que tal descermos? Tem uma surpresa esperando na sala." Na sala de estar, além de Felipe com seu violão, encontraram Paula, Dona Cecília e Marina. Uma pequena reunião familiar improvisada. Soubemos do susto. Dona Cecília sorriu, abraçando Miguel, e achamos que era hora de uma celebração. "Celebração?" Miguel perguntou confuso. Paula se aproximou carregando um pacote. "Sim, uma celebração de família, porque família é isso. Estar junto nos momentos difíceis e transformá-los em momentos especiais." Dentro do pacote havia um álbum de fotografias. Na primeira página, uma foto antiga. Miguel, Luna e Sofia, ainda bebês no abrigo. Na página seguinte, fotos deles com Paula, depois com Dona Cecília. E então, páginas e mais páginas documentando sua vida com Eduardo. O primeiro dia na mansão, aniversários, momentos do dia a dia, risadas, algumas lágrimas, muito amor. "Eu guardei cada foto que o Sr. Montenegro me enviava", Paula explicou, "porque queria ter certeza todos os dias que tinha feito a escolha certa. E olha só, tinha mesmo." Marina pigarreou, enxugando uma lágrima discreta. "E eu guardei todos os desenhos que vocês deixavam na mesa do Eduardo, todos os bilhetinhos, cada pequeno momento. E eu..." Felipe sorriu dedilhando seu violão. "Guardei cada música que o Miguel compôs, cada história que a Luna criou, cada explicação científica da Sofia, porque sabia que um dia isso tudo se transformaria em algo especial." Eduardo sentou-se no chão com seus filhos folheando o álbum. Cada página contava não apenas sua história, mas a história de como corações solitários podem se encontrar e criar algo extraordinário. "Pai", Miguel chamou baixinho, "posso tocar aquela música agora? Para todo mundo?" "Claro, filho." Miguel sentou-se ao piano, suas irmãs automaticamente tomando seus lugares ao lado dele. Felipe pegou seu violão e juntos começaram a tocar a música que Miguel havia composto. Não mais uma música sobre medo, mas sobre pertencimento. Enquanto a melodia preenchia a sala, Eduardo olhou para cada rosto presente. Marina, que mais que uma secretária se tornara parte essencial daquela família. Dona Cecília, que primeiro acreditou que um empresário solitário poderia ser um bom pai. Paula, que teve a coragem de deixar seus filhos partirem para encontrar felicidade. Felipe, que transformou uma antiga perda em um novo começo. Luna começou a cantar junto, improvisando uma letra sobre aventuras e descobertas. Sofia marcava o ritmo, ocasionalmente corrigindo a precisão científica das metáforas da irmã. Miguel, ao piano, sorria, um sorriso livre de medo, cheio de certezas. E Eduardo Montenegro, o homem que um dia acreditou que sucesso se media em números e contratos, finalmente entendeu. Sua maior conquista não estava nos prédios que construiu, ou nos negócios que fechou. Estava ali, naquela sala, no som de risos e música, no calor dos abraços, na certeza de que cada respiração, cada nota, cada momento era um presente precioso. O dia da inauguração da Fundação Montenegro para Artes e Educação amanheceu ensolarado. O novo prédio, uma antiga mansão completamente reformada no coração de São Paulo, resplandecia com suas paredes recém-pintadas
e jardins meticulosamente cuidados. Em cada detalhe da arquitetura, via-se o toque especial das crianças. O observatório de Sofia no telhado, o anfiteatro ao ar livre inspirado nas histórias de Luna e a sala de música principal, projetada segundo as especificações precisas de Miguel. Eduardo ajustava a gravata em frente ao espelho, quando 3 reflexos menores apareceram atrás dele. Pai, Sofia chamou seu vestido azul marinho combinando com o terno dele. Tem certeza que não podemos usar o telescópio novo antes da inauguração? E eu já posso contar minhas histórias na biblioteca? Luna acrescentou, girando em seu vestido igual ao da irmã. Miguel, elegante em seu terno miniatura, apenas observava, suas mãos se movendo no ar como se tocasse um piano invisível, um hábito que desenvolvera quando estava nervoso. Hoje, Eduardo respondeu, virando-se para seus filhos. Vocês são mais que convidados especiais. São os verdadeiros anfitriões. Esta fundação nasceu do coração de vocês. Do nosso coração? Luna perguntou, franzindo a testa. Sim, Eduardo se ajoelhou para ficar na altura deles. Foi vendo como vocês superaram suas dificuldades, como transformaram dor em música, medo em histórias e solidão em conhecimento, que entendi o que precisávamos fazer. Um som de buzina interrompeu a conversa. O carro que levaria Paula e Felipe havia chegado. Os dois haviam se tornado peças fundamentais na fundação. Paula como coordenadora do programa de apoio às famílias e Felipe como diretor artístico. No trajeto até a fundação, Eduardo observava seus filhos pela janela do carro. Cada um deles carregava algo especial para a cerimônia. Sofia com suas anotações sobre as constelações que seriam estudadas no observatório, Luna com o livro de histórias que havia escrito com outras crianças do projeto piloto, e Miguel com as partituras de sua música especial, agora transformada em um musical completo com a ajuda de Felipe. Ao chegarem, encontraram o local já repleto. Além de empresários e autoridades, havia dezenas de crianças dos abrigos parceiros, todas vestidas com camisetas coloridas da fundação. Dona Cecília coordenava um grupo de ex-diretores de abrigos que agora faziam parte do conselho consultivo. Marina, impecável em seu tailleur cinza, aproximou-se com seu tablet. Está tudo pronto. Querem fazer uma última verificação antes de começar? Os trigêmeos assentiram entusiasticamente, cada um correndo para sua área específica. Eduardo os observou se misturando com as outras crianças, explicando animadamente cada detalhe dos espaços que haviam ajudado a criar. Eles cresceram tanto. A voz de Paula soou ao seu lado. Ela observava os filhos com olhos marejados de orgulho. Crescemos. Todos, Eduardo respondeu suavemente. O momento da cerimônia oficial chegou. Eduardo subiu ao palco do auditório principal, mas antes que pudesse começar seu discurso, foi surpreendido por 3 pequenas figuras que se juntaram a ele. Nós também queremos falar, Luna declarou ao microfone, arrancando risos da plateia. Eduardo sorriu dando um passo para o lado. Afinal, quem melhor para inaugurar um espaço dedicado às crianças do que elas próprias? Sofia foi a primeira. Este lugar não é só para estudar ou aprender, é para sonhar, porque quando eu achava que só podia ver as estrelas de longe, ganhei um telescópio e uma família que acreditou nos meus sonhos. Luna continuou. Aqui, todas as histórias são importantes. As felizes, as tristes e principalmente aquelas que ainda estamos escrevendo, porque cada criança merece ser a heroína de sua própria história. Miguel, por fim, aproximou-se do microfone. E a música? A música é para quando as palavras não são suficientes. Para dizer obrigado, eu te amo, ou estou com medo. Mas principalmente para dizer, você não está sozinho. Eduardo sentiu seu coração transbordar. Suas 3 crianças, antes tão machucadas e desconfiadas, agora estavam ali, compartilhando sua luz com o mundo. O empresário que um dia mediu sucesso em números e contratos agora o mede em sorrisos, abraços e sonhos realizados. A cerimônia de inauguração continuou com uma série de apresentações especiais. O coral infantil, formado por crianças dos abrigos parceiros, apresentou músicas compostas nas oficinas piloto. A biblioteca
ganhou vida com contadores de histórias treinados por Luna, que havia insistido que cada história precisava de vozes diferentes para personagens diferentes. No observatório, Sofia conduzia pequenos grupos em uma viagem pelo universo, seus olhos brilhando enquanto explicava sobre nebulosas e galáxias. Eduardo a observava com orgulho, lembrando-se da menina, que uma vez derramara suco em seu paletó italiano. O momento mais esperado, porém, era a apresentação final. Miguel, superando seu nervosismo com a ajuda dos exercícios respiratórios que aprendera na terapia, sentou-se ao piano. Luna e Sofia posicionaram-se ao seu lado, junto com outras crianças do projeto. A música que ele compusera sobre família havia se transformado em algo maior. Uma composição que falava sobre encontros, recomeços e o poder transformador do amor. Cada criança presente havia contribuído com uma parte da letra, criando uma colcha musical de histórias de esperança. Enquanto a apresentação acontecia, Eduardo notou algo especial na primeira fila. Hamilton, algemado e escoltado, havia sido autorizado pela justiça a assistir à inauguração como parte de seu processo de reabilitação. Seus olhos, antes frios e calculistas, agora demonstravam uma emoção difícil de nomear. Ao final da música, quando os aplausos já ecoavam pelo auditório, Hamilton se levantou com dificuldade. Eduardo, ele chamou sua voz embargada. Eu estava errado. Tão errado. Pensei que estava protegendo um império, mas na verdade estava impedindo a construção de algo muito maior. Eduardo olhou para seus filhos no palco, para Paula, que chorava silenciosamente na plateia, para Felipe, que sorria orgulhoso ao piano, para Dona Cecília, que abraçava um grupo de crianças. Sabe, Hamilton, ele respondeu suavemente, às vezes precisamos perder algo para encontrar tudo. Miguel desceu do palco correndo, abraçando Eduardo com força. Luna e Sofia logo se juntaram ao abraço. Pai, Miguel sussurrou, acho que agora todo mundo entendeu a nossa música. Que música, filho? A música da nossa família. Aquela que a gente faz juntos todos os dias. Eduardo abraçou seus filhos mais forte, entendendo exatamente o que Miguel queria dizer. Cada momento com eles era uma nota diferente em uma sinfonia maior. Uma música feita de risos no café da manhã, de histórias na hora de dormir, de descobertas e medos superados juntos. Marina se aproximou discretamente com seu tablet. Eduardo, os jornalistas estão pedindo uma entrevista. Querem saber o que motivou essa mudança na Montenegro Enterprises. Eduardo olhou para seus filhos, depois para o salão repleto de crianças, descobrindo novos talentos e possibilidades. Diga a eles que foi uma lição muito simples. O verdadeiro sucesso não se mede pelo que conquistamos, mas pelo que construímos juntos. E, principalmente, ele sorriu, bagunçando o cabelo de Miguel, pelo que aprendemos a amar. Luna puxou a manga de seu paletó. Pai, posso contar uma história para os jornalistas? Aquela sobre 3 estrelinhas perdidas que encontraram seu planeta? E eu posso explicar sobre como as constelações se formam? Sofia acrescentou entusiasticamente. E eu? Miguel começou timidamente. Posso tocar mais uma vez? Eduardo sorriu, seu coração transbordando de amor. Podem, vocês podem, fazer tudo o que sonharem, porque agora sabem que nunca mais estarão sozinhos. 6 meses após a inauguração da Fundação Montenegro, a antiga mansão que a abrigava pulsava com vida e propósito. As salas de aula estavam sempre cheias, o observatório tinha lista de espera para visitação e a música nunca parava de tocar. Mas era na biblioteca, agora conhecida como o Reino das Histórias da Luna, que uma das transformações mais significativas acontecia. Luna estava sentada em sua poltrona favorita, rodeada por um grupo de crianças recém-chegadas, de um abrigo. Seu talento natural para contar histórias havia evoluído para algo ainda mais especial. Ela ajudava outras crianças a encontrarem suas próprias vozes. Cada um de vocês tem uma história para contar, ela explicava, seus olhos brilhando, com sabedoria além de seus anos. E todas as histórias são importantes, mesmo aquelas que parecem tristes no começo.
Eduardo, observando discretamente da porta, sentiu seu coração se apertar. Sua pequena contadora de histórias, que antes usava palavras como escudo, agora as transformava em pontes. No andar de cima, Sofia conduzia sua primeira aula oficial no observatório. Seu projeto Estrelas para Todos havia se tornado um sucesso instantâneo, combinando astronomia com histórias de superação. Sabem por que as galáxias são tão especiais? Ela perguntava a seu grupo atento. Porque mesmo no espaço mais escuro, elas encontram um jeito de brilhar juntas. Miguel, por sua vez, havia transformado a sala de música em um refúgio para crianças com ansiedade. Sua própria experiência com a asma emocional o tornara especialmente sensível a outros corações machucados. Junto com Felipe, desenvolvera um programa onde música e terapia se misturavam naturalmente. A música, ele explicava a um menino particularmente tímido, é como um abraço que a gente pode ouvir. Paula, que agora coordenava o programa de apoio às famílias, entrou no escritório de Eduardo com novidades animadoras. 5 famílias foram reunidas este mês, ela anunciou, seus olhos brilhando. E 3 casos de adoção foram finalizados. As crianças estão se adaptando maravilhosamente. Eduardo sorriu, pegando uma foto emoldurada em sua mesa. Os trigêmeos no dia da inauguração. Eles nos ensinaram tanto, não é? Mais do que podíamos imaginar. Paula concordou. Sabe o que Luna me disse outro dia? Que às vezes precisamos nos perder para encontrar o caminho certo. Naquele momento, Marina entrou apressadamente no escritório. Eduardo, você precisa ver isso. Ela ligou a televisão na parede, onde uma reportagem especial sobre a Fundação Montenegro estava sendo exibida. Mas não era a reportagem em si que chamava a atenção. Era o impacto que estava causando. Empresários de todo o país estavam entrando em contato, querendo replicar o modelo em suas cidades. O projeto piloto em Belo Horizonte já está em andamento, Marina informou consultando seu tablet. E temos solicitações de Porto Alegre, Recife e Salvador. Eduardo se levantou, caminhando até a janela de seu escritório. Lá embaixo, no jardim da fundação, podia ver crianças brincando, estudando, vivendo. Cada uma delas carregando histórias que mereciam ser ouvidas, sonhos que mereciam uma chance. Pai! A voz de Sofia o chamou da porta. Vem ver! O Miguel compôs uma música nova e a Luna escreveu a letra, e eu fiz uma apresentação sobre as estrelas para acompanhar. Eduardo sorriu, seguindo sua filha pelos corredores agora familiares da fundação. No caminho, cumprimentou professores, terapeutas e crianças que agora faziam parte dessa grande família estendida que haviam criado. No auditório, Miguel estava ao piano, Luna segurando um microfone e Sofia com seu ponteiro laser pronta para sua apresentação. Mas o que mais chamou sua atenção foram os sorrisos em seus rostos. Sorrisos de crianças que sabiam exatamente quem eram e onde pertenciam. É uma música sobre família, Miguel explicou timidamente. Mas não só a nossa, Luna acrescentou. É sobre todas as famílias que ainda vão se encontrar, Sofia completou. E enquanto seus filhos começavam sua apresentação, Eduardo Montenegro, o homem que um dia acreditou que sucesso se media em números, entendeu que seu verdadeiro legado não seria os prédios que construiu ou a fortuna que acumulou. Seria cada sorriso recuperado, cada sonho realizado, cada coração curado naquele espaço que seus filhos haviam ajudado a criar. Numa tarde tranquila de domingo, a mansão Montenegro estava especialmente agitada. Era o primeiro aniversário da adoção dos trigêmeos e Eduardo havia organizado uma celebração íntima. Apenas família e amigos mais próximos. A casa estava decorada com fotos que contavam a história daquele ano incrível, desde o primeiro encontro no abrigo até a inauguração da fundação. Sofia, Luna e Miguel haviam insistido em preparar surpresas especiais para a ocasião. Eduardo os observava correndo de um lado para outro, cochichando entre si, seus corações tão sincronizados quanto sempre estiveram. Pai, Sofia o chamou, ajustando seus óculos de astrônoma mirim. Podemos começar. Está quase na hora do pôr do sol.
e precisa ser exatamente nesse momento. Eduardo sorriu, reunindo os convidados no jardim. Paula estava lá, agora uma presença constante e querida na vida das crianças. Felipe, que se tornara muito mais que um professor de música. Dona Cecília, Marina e até mesmo um Hamilton transformado, que cumpria trabalho voluntário na fundação como parte de sua reabilitação. Senhoras e senhores, Luna começou com sua voz de contadora de histórias. Hoje vamos contar uma história diferente. A história de como 4 corações solitários aprenderam a bater no mesmo ritmo. Sofia apontou para o céu, onde as primeiras estrelas começavam a aparecer. Vejam aquelas 3 estrelas ali? Elas formam uma constelação nova, que eu descobri com meu telescópio. Eu a chamei de família. E essa, Miguel sentou-se ao piano que haviam levado para o jardim. É a música que ela faz. Seus dedos dançaram sobre as teclas, criando uma melodia que parecia capturar todo o amor, medo, esperança e alegria que haviam vivido naquele ano. Luna começou a cantar a letra que haviam escrito juntos, uma história sobre encontros, recomeços e o poder transformador do amor. Eduardo sentiu lágrimas silenciosas escorrerem por seu rosto enquanto observava seus filhos. Cada um deles havia florescido de maneira única. Sofia, com sua paixão pela ciência, que agora inspirava outras crianças a olhar para as estrelas. Luna, transformando sua imaginação em histórias que curavam corações. Miguel, usando a música para expressar o que as palavras não conseguiam dizer. Paula se aproximou dele, seus olhos também marejados. Eles são tão felizes, ela sussurrou. Tão completos. Todos nós somos, Eduardo respondeu suavemente. Quando a música terminou, os trigêmeos correram até Eduardo, cada um carregando um presente. São 3 partes do mesmo presente, Sofia explicou. Porque somos 3 partes de um todo, Luna acrescentou. Como a música que fazemos juntos, Miguel completou. Eduardo abriu os presentes cuidadosamente. Um telescópio em miniatura, um livro de histórias escrito à mão e uma partitura emoldurada. Juntos contavam a história daquela família improvável que haviam construído. E tem mais uma coisa, Luna anunciou, puxando um envelope de seu vestido. Dentro havia um documento oficial. Os trigêmeos haviam pedido para adicionar Montenegro como seu nome do meio, uma surpresa que haviam planejado com a ajuda de Marina. Porque não queremos nunca esquecer, Sofia explicou, o momento em que nos tornamos uma família de verdade. E porque montenegros nunca desistem, Miguel acrescentou baixinho. E porque te amamos, pai, Luna concluiu simplesmente. Eduardo puxou seus 3 filhos para um abraço apertado, sentindo seus pequenos corações batendo junto ao seu. Ali, sob as estrelas que Sofia havia nomeado, embalados pela música que Miguel compusera, vivendo a história que Luna ajudara a escrever, eles eram mais que uma família, eram uma prova viva de que o amor, quando verdadeiro, pode curar todas as feridas e construir pontes sobre qualquer abismo. Felipe começou a tocar suavemente ao violão, e logo outras crianças da fundação se juntaram a eles no jardim. A música se espalhou, as histórias se multiplicaram, e as estrelas brilharam mais forte no céu, como se também quisessem participar daquela celebração de amor e recomeços. O Ano Novo chegou trazendo mudanças significativas para a família. Montenegro. A fundação havia se expandido para 5 cidades, cada uma com seu próprio programa personalizado, inspirado nas ideias dos trigêmeos. Mas a maior mudança estava acontecendo dentro da própria mansão Montenegro. Eduardo encontrava-se em seu escritório em casa, revisando alguns documentos importantes, quando ouviu uma comoção vinda do corredor. As vozes animadas de seus filhos encheram o ambiente antes mesmo deles entrarem. Pai! Luna irrompeu pela porta primeiro, seus olhos brilhando de excitação. Precisamos te contar uma coisa super importante. Sofia e Miguel entraram logo em seguida, todos carregando pastas e papéis coloridos. É sobre a fundação, Sofia explicou, ajustando seus óculos com ar professoral. Fizemos uma pesquisa.
Uma pesquisa? Eduardo perguntou, afastando os documentos de sua mesa para dar espaço aos filhos. Miguel, que agora estava muito mais confiante em suas expressões, explicou: a gente descobriu que tem muitas crianças que não conseguem chegar até a fundação. Então, Luna continuou espalhando desenhos sobre a mesa. Pensamos em levar a fundação até elas. Sofia abriu um mapa da cidade todo marcado com pontos coloridos. Cada cor representa um lugar, onde tem crianças precisando de ajuda. Vermelho para lugares sem música, azul para lugares sem bibliotecas, verde para lugares onde ninguém nunca viu as estrelas de perto. Eduardo observou o trabalho meticuloso de seus filhos, sentindo seu coração se expandir de orgulho. Em apenas um ano, eles haviam não apenas superado seus próprios traumas, mas desenvolvido uma sensibilidade profunda para com a dor dos outros. E como vocês sugerem que façamos isso? Ele perguntou, já sabendo que seus filhos teriam pensado em tudo. Luna abriu seu caderno de histórias. Podemos criar unidades móveis, tipo bibliotecas ambulantes, mas com música e telescópios também. E laboratórios de ciências. Sofia acrescentou entusiasticamente. E salas de música à prova de som. Miguel completou suavemente. Para crianças que, como eu, precisam de um lugar seguro para se expressar. Eduardo levantou-se de sua cadeira, caminhando até a janela. Lá fora, o jardim da mansão, antes tão silencioso e vazio, agora vivia repleto de crianças que participavam dos programas da fundação. Cada risada, cada música, cada história era um lembrete do quanto suas vidas haviam mudado. Vocês sabem, ele começou virando-se para seus filhos, que quando os conheci pensei que estava ali para ajudar vocês. Os trigêmeos trocaram olhares, aquela comunicação silenciosa que apenas eles compartilhavam. Mas foi você que precisava de ajuda, não é, pai? Luna perguntou suavemente. Precisava aprender a ver as estrelas de novo, Sofia acrescentou. E a ouvir a música dentro do coração, Miguel completou. Eduardo se ajoelhou, ficando na altura de seus filhos. Vocês três me ensinaram mais sobre amor, coragem e propósito do que todos os meus anos de negócios. E agora? Luna perguntou, seus olhos brilhando com aquela curiosidade infinita que a caracterizava. Agora, Eduardo sorriu. Vamos fazer exatamente o que montenegros fazem. Transformar sonhos em realidade. Naquele momento, Marina entrou no escritório, seguida por Felipe e Paula. Todos carregavam pastas e documentos. Desculpem interromper, Marina sorriu. Mas acho que vocês vão querer ver isso. As primeiras unidades móveis já estão sendo preparadas em outras cidades. Parece que outras fundações adotaram a ideia. Paula se aproximou, abraçando os trigêmeos. E o programa de apoio às famílias está crescendo. Mais pais e mães estão encontrando forças para recomeçar, para lutar por seus filhos. Felipe, que agora coordenava todos os programas musicais da fundação, acrescentou: e semana que vem começam as audições para a primeira orquestra infantil formada inteiramente por crianças dos projetos. Eduardo observou seus filhos absorverem todas aquelas informações, seus rostos iluminados pela realização de que seus sonhos estavam inspirando mudanças reais no mundo. Pai, Miguel chamou baixinho, posso tocar aquela música, a primeira que compus para nossa família? Claro, filho. Enquanto Miguel se dirigia ao piano no canto do escritório, Luna organizou todos para ouvirem, e Sofia começou a apontar as constelações que já podiam ser vistas através da janela, naquela tarde que começava a escurecer. A música encheu o ambiente, mas agora não era mais uma melodia de solidão ou medo. Era uma sinfonia de esperança, de recomeços, de amor. Era a música de uma família que havia aprendido que os laços mais fortes não são os de sangue, mas os que escolhemos criar todos os dias. 5 anos se passaram desde aquele primeiro encontro no Lar Novo Amanhecer. A Montenegro Enterprises havia se transformado. Ainda era uma potência empresarial. Mas agora seu maior orgulho não eram os arranha-céus que construía, mas as vidas que transformava através da fundação, que já estava presente em todas as capitais do país. Em uma manhã especial de domingo, Eduardo Montenegro acordou com o som de cochichos e risadas
vindos do corredor. Fingiu continuar dormindo quando a porta se abriu suavemente e 3 adolescentes entraram, carregando uma bandeja de café da manhã. "Acorda, pai", Luna anunciou, agora uma jovem de 11 anos com cabelos longos e a mesma imaginação vibrante de sempre. "Hoje é um dia especial." Sofia, que havia mantido seus óculos, mas agora os usava com muito mais estilo, colocou a bandeja na mesa de cabeceira. Tecnicamente, é o dia mais especial do ano. Miguel, que crescera alguns centímetros, mas mantinha sua natureza gentil, sentou-se na beira da cama com um envelope nas mãos. "Fizemos algo para você." Eduardo se sentou fingindo surpresa, como se pudesse esquecer que dia era aquele, o aniversário do dia em que a adoção dos trigêmeos foi oficializada. O dia em que se tornaram legalmente e para sempre uma família. Primeiro, Luna declarou com sua voz de contadora de histórias: "Você precisa ler isso." O envelope continha uma carta, escrita em 3 caligrafias diferentes que se alternavam harmoniosamente. "Querido pai, dizem que o tempo cura todas as feridas, mas aprendemos que não é bem assim. O tempo não cura, o amor sim. E você nos ensinou que amor não é apenas um sentimento, mas uma escolha que fazemos todos os dias. Escolhemos ser seus filhos muito antes dos papéis ficarem prontos. Escolhemos quando você sentou na grama conosco naquele primeiro dia, quando não desistiu mesmo depois que fugimos, quando segurou nossa mão em cada momento difícil. Hoje, a Fundação ajuda centenas de crianças a encontrarem suas próprias famílias. Cada história de sucesso é um pedacinho da nossa história também. Cada sorriso recuperado, cada sonho realizado, cada coração curado carrega um pouco do amor que você nos ensinou a compartilhar. Sofia ainda conta as estrelas todas as noites, mas agora sabe que as mais brilhantes não estão no céu, estão nos olhos das crianças que descobrem que são especiais. Luna continua inventando histórias, mas agora entende que as mais bonitas são aquelas que escrevemos juntos, dia após dia, com pequenos gestos de amor. Miguel ainda toca piano, mas a música mais importante continua sendo aquela que nossos corações fazem quando estamos juntos. Obrigado por nos escolher todos os dias, por nos ensinar que família não é sobre sangue ou documentos, mas sobre amor, dedicação e a coragem de recomeçar. Com amor eterno, seus filhos para sempre, Sofia, Luna e Miguel Montenegro. Eduardo mal conseguia ler as últimas palavras, através das lágrimas. Seus filhos o abraçaram apertado, como faziam desde pequenos. Ainda não acabou, Sofia anunciou, pegando seu tablet. Olha só. Era uma transmissão ao vivo. Em todas as unidades da Fundação Montenegro pelo país, crianças estavam se reunindo para um evento especial. Em cada cidade, uma apresentação diferente estava começando, todas baseadas na primeira música que Miguel compôs, na primeira história que Luna escreveu, nas primeiras estrelas que Sofia nomeou. É nossa forma de dizer obrigado, Luna, explicou, por ter nos mostrado que todo final feliz pode ser apenas o começo de uma história ainda mais bonita. E olha, Miguel apontou para a tela, onde Hamilton, agora totalmente reabilitado, conduzia um coral de crianças em São Paulo. Paula coordenava um grupo de contação de histórias no Rio de Janeiro. Felipe liderava uma orquestra em Belo Horizonte. Dona Cecília, mesmo aposentada, ainda aparecia todos os dias na unidade original para abraçar cada criança que chegava. Eduardo Montenegro, o homem que um dia acreditou que sucesso se media em números, agora o media em sorrisos, abraços e sonhos realizados. Olhando para seus filhos, para a família que construíram juntos, para o legado de amor que estavam deixando, ele entendeu que algumas histórias não precisam de fim. Elas apenas continuam, se transformam e inspiram outras histórias igualmente especiais. Então, pai, Luna perguntou com um sorriso maroto, o que acha de expandirmos a fundação para outros países? E Eduardo riu, porque sabia que aquela era apenas mais uma página da história infinita que começou